Fala galera, tranquilidade pessoal? Bom galera, eu sou o professor Leonardo da Escola Municipal Roberto Simonsen e estou aqui, como sempre, para falar com vocês do MCE, Material de Complementação Escolar, que continua revisando os assuntos dos meses anteriores, certo? Hoje, o nosso material que começa na página 4, ele começa fazendo uma revisão sobre a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, certo? Como no vídeo anterior, eu vou deixar no final o gabarito dessas questões. Porém, esse gabarito ele está com umas questões bem assim, tranquilas, bem subjetivas, porque requer pesquisa. Você pode abrir na internet e tal, fazer uma breve pesquisa e as questões são mais soltas, digamos assim, certo? Mas aí, como na semana passada, não avancem o vídeo, assistam até o final. Tranquilo? Galera, nossa página 4, ela começa falando sobre uma música muito interessante que é Águas de Março. Essa música é um clássico da bossa nova, de Tom Jobim. Essa música faz uma reflexão sobre várias questões que envolvem, né, o cotidiano, a vivência do ser carioca, né? E aí, galera, vai falar sobre a questão do patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que em uma sociedade tem um julgamento de valor, tem uma importância, né? Então, quando a gente fala em patrimônio, por exemplo, a família tem um patrimônio. O que a gente pensa em patrimônio? Uma casa, um carro, isso sim é patrimônio também. Mas aí, quando a gente fala uma questão bem maior, digamos assim, a gente fala de patrimônios que precisam ser preservados, certo? O texto ele vai falar sobre a relação entre a Era Vargas e essa preocupação em preservar o patrimônio natural brasileiro, o patrimônio histórico, cultural, certo? Quando a gente fala em patrimônio, eu estou pensando nas nossas florestas, nas nossas matas. Isso é um exemplo de patrimônio natural, certo? Quando eu falo das nossas tradições, como a capoeira, o samba, por exemplo, patrimônio imaterial. E quando eu falo de patrimônio material, eu estou falando de grandes construções, como Arcos da Lapa, por exemplo, certo? E aí, esses tipos de patrimônio e tantos outros, esses patrimônios começaram a ter atenção, né, a partir da Constituição Federal de 1934. Vale lembrar que Getúlio Vargas ele assumiu o poder em 1930. E como ele chegou ao poder? Foi por meio do voto? Não. Ele chegou ao poder pelo que a gente chama de Revolução de 30. A eleição de 30, o Getúlio Vargas não aceitou aquele resultado, onde ele perdia as eleições, e aí ele, com o apoio de parte do Exército Brasileiro, ele chegou ao poder de uma forma forçada, digamos assim. Chegou pelo meio da força. Esse episódio ficou conhecido como a Revolução de 30. Para alguns, o golpe de 1930, certo? Assim teve início a essa chamada Era Vargas, beleza? E aí, galera, a gente tem a primeira questão que fala o seguinte: a Constituição de 1934, ainda de forma tímida, foi a primeira a falar da questão do patrimônio natural. E aí, a questão que é para fazer é o seguinte: quem era o presidente brasileiro naquela época? Moleza, né? E aí, continua falando. Como ele chegou ao poder? Eu acabei de explicar isso aí anteriormente, um minutinho atrás. Se quiser, você pode consultar o seu material. Aí é uma questão interessante. A apostila de vocês, a apostila carioca, ela trata a Era Vargas nas páginas 275 e 277. Vale a pena conferir, já que o nosso objetivo é fazer uma revisão. Tá beleza? Segunda questão diz o seguinte: para a gente fazer uma pesquisa sobre algum tipo de patrimônio natural, certo? No seu caderno, busque informações básicas como quando foram criados, em que bairros ou regiões estão situados os rios, animais, vegetações, enfim. Parece geografia, mas não é não, tá? E aí, galera, pra gente que é da oitava CRE, a gente está aqui na região de Bangu, Realengo, enfim. Aqui a gente tem uma questão que é o calor de Bangu. Vocês sabem que Bangu faz muito calor, certo? Bangu é uma ilha de calor, certo? E um dos motivos que explica esse calorão que tem em Bangu é a presença desse maciço da Pedra Branca. Esse grande maciço que tem aqui, chamado maciço da Pedra Branca, Bangu está encravado ali no pé desse maciço. Esse maciço ele impede que
os ventos úmidos que vêm do mar, que poderiam provocar chuva, eles cheguem para dentro. E aí o que acontece? Esse vento ele não circula e dá essa zona de calor fortíssima que é Bangu, né? Por que eu estou falando isso? Esse maciço, ele faz parte do que a gente chama de Parque Estadual da Pedra Branca. Tá aí uma questão que você poderia pesquisar, porque está bem pertinho da gente. Lá hoje em dia tem trilhas interessantes, trilhas demarcadas, e quem gosta de fazer esportes naturais, tá aí uma boa dica. Eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Ih, tá gravando. Galera, com essa música de Tom Jobim chamada Corcovado, a gente começa essa segunda parte do vídeo. Música linda, vale a pena você conferir. Gente, por que Corcovado? Corcovado é um morro que no alto dele tem a estátua conhecidíssima no mundo inteiro, símbolo do Brasil, símbolo do ser carioca, a estátua do Cristo Redentor, com 38 metros de altura. Ela é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Muitos alunos lá da Roberto Simonsen tiveram o prazer de conhecer no projeto Educa Bondinho, certo? Galera, essa música da Bossa Nova, ela fala sobre... O nome da música é Corcovado. O Tom Jobim ele vai falar um pouquinho sobre essa alma, essa essência do ser carioca com essa música. É uma composição muito interessante que vale a pena você conferir. Não tem essa, pessoal, música boa, música bonita, independe da idade. Não tem essa de que, pô, eu sou novo, só gosto de rap, só gosto de funk, só gosto de pisadinha. Não tem essa não, meu irmão. Música bonita não tem idade. Galera, na página 5, né, uma curiosidade, por que Corcovado? Já pararam para imaginar? Essa palavra, né, os portugueses que batizaram esses morros que tem aí pela cidade, lá principalmente na Zona Sul, né? Morro Caradicão, Pão de Açúcar. E o Corcovado é porque quando eles chegaram na região ali do morro, eles viram um morro que tem um formato curvo, um formato de corcova, como se fosse mesmo uma corcova de camelo. Daí a origem do nome, né? E na questão 3, pessoal, está falando o seguinte, essa questão vai falar sobre os nossos patrimônios, ainda falando sobre a questão do patrimônio. E o Morro do Corcovado, Cristo Redentor, é um patrimônio que faz a nossa cidade, que faz o nosso país ser mundialmente conhecido. E aí fala o seguinte, discutimos aqui sobre o patrimônio natural do Rio de Janeiro e do Brasil. Por que para você, atualmente esse patrimônio natural, florestas, praias, rios, lagoas, baías, está sendo bem protegido? Explique. Essa é uma questão individual. Você assiste televisão? Você assiste telejornal? Você está ligado nas notícias que acontecem na atualidade do seu país? Hoje, o Pantanal está em chama. O Pantanal, a floresta amazônica estão em chamas. Nunca como antes aconteceram tantas queimadas, tanta degradação do nosso meio ambiente como tem acontecido nos últimos anos. Então, isso faz a gente imaginar que o meio ambiente não é uma prioridade dos governantes do nosso país. Porém, todos nós sabemos e dependemos da saúde das nossas florestas, dos nossos biomas naturais. E sabemos também a importância de tê-los preservados, certo? Daí, a gente pode fazer a questão 3. Você acredita que o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio natural, praias, florestas, está sendo bem cuidado? Eu acredito que não, tá? E na questão 4, galera, é uma questão totalmente individual, subjetiva, uma pesquisa. E aí, o que vai ser pesquisado ali? O que você precisa pesquisar? Você tem um cantinho só seu em que fique pensando, sonhando, refletindo? Eu fico aqui na minha área de estudo, aqui cantando, fazendo um monte de coisa, fazendo suas tarefas escolares. Que lugar é esse? Quais são os pensamentos ou sonhos ou reflexões? É uma questão individual, pessoal. Faz no seu caderno bonitinho, respondendo as questões de forma individual. Tá legal? Pessoal, espero que com esse vídeo tenha ajudado vocês a fazer essas questões. Compartilhe com seus amigos, continue se cuidando porque a pandemia não acabou. Parece, né? Você vai na rua, não tem ninguém de máscara, mas faz a sua parte. Tá legal? Se for na rua, for no mercado, for fazer alguma coisa, usa a máscara, usa o álcool em gel, porque a pandemia não acabou. Parece que acabou, mas não acabou. Tá legal? O povo tá querendo dizer aí que a pandemia tá indo embora. Quem dera que fosse assim.
mas infelizmente ainda tem muita gente aí sendo acometido por essa doença. Vamos se cuidar, tá legal? Compartilha esse vídeo, galera. Até a próxima. Tchau!